Então vamos agora ler a palavra. Eu quero ler no livro de 2 Samuel, profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Alguém diga glória a Deus. Quero ler capítulo 6 e quero ler a partir do versículo 6. Então vamos lá, 2 Samuel 6, 6. Amém, gente? Glória a Jesus. Deus é fiel e maravilhoso. Deus abençoe os pastores que estão aqui na minha retaguarda, os irmãos que estão aqui, Deus abençoe. Deus abençoe também a rainha lá de casa, minha esposa, a Joelma, né? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Digam glória a Deus, igreja. Diz assim a palavra de Deus: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Alguém diga 3 meses. Diga de novo 3 meses. Diga outra vez 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém, gente? Alguém levante a sua mão e diga assim: o Senhor abençoará a minha vida e toda a minha família, toda a minha casa será abençoada, em nome de Jesus. Amém. Digam glória a Deus. Sentem-se, podem bater palmas para Jesus. Jesus é maravilhoso. Observe, todos os cultos na igreja são abençoados. Todos os cultos em uma igreja são importantes. Mas existem pelo menos 4 cultos que são fundamentais. Primeiro, Santa Ceia. Glória a Deus. Segundo, ensinamento da palavra. Terceiro, culto de libertação. Quarto, culto em favor da família. Glória a Deus. Toda vez que você ouvir falar em algo que se relaciona à família, não despreze. As pessoas que são membros da igreja, que já estão em comunhão com a igreja, nunca, se for possível, se esforce e nunca falte em um culto de Santa Ceia. As pessoas que têm possibilidades de vir ao culto de ensinamento doutrinário, de instrução da palavra, esforce-se, faça o que for possível e não falte no culto de ensinamento da palavra. Glória a Deus. Você, tanto membro da igreja como qualquer pessoa que faz parte, direta ou indiretamente, do corpo de Cristo, também não devem faltar nos cultos de libertações. Por quê? Porque no culto de libertação existem pessoas que
não estão precisando de uma libertação para si, mas tem alguém da sua família que precisa. Segundo, as pessoas que estão sofrendo, que estão oprimidas, que estão enfrentando situações adversas na sua família, precisa de você na igreja, como membro, como uma pessoa que já tem um conhecimento da fé, da palavra, para orar em favor delas. Então, ainda que não vejo ninguém na minha família, não tenho ninguém que, ou eu mesmo, não estou precisando de tal libertação, mas tem alguém que precisa da minha oração. Então, por isto, não devo faltar. E quarto, o culto da família, porque a família é uma célula muito importante. Primeiro, a família é importante para Deus. Depois, a família é importante para a igreja. E depois, a família é importante para a sociedade. Se a família estiver desorganizada, sofrerá a família, também Deus ficará triste e a igreja também sofrerá. E se a igreja sofre pela desorganização da família, a sociedade também terá problemas. Então, nós temos essa responsabilidade de orar por estes aspectos que são importantes, tanto para Deus, para a igreja, para a família, ou para Deus, para a família, que a família vem antes da igreja. Primeiro, família, depois a igreja. Mas em primeiro lugar está quem? Deus. Primeiro Deus, depois de Deus a família, depois da família a igreja, e em seguida a sociedade. Porque se você estiver bem com Deus, estiver bem inserido na família, estiver bem agregado à igreja, você estará bem com a sociedade também. Então é necessário que tenhamos esta compreensão. É importante entendermos estes fatores para que Deus fique feliz e, por fim, nós mesmos sejamos beneficiados. Porque quando Deus está feliz conosco, Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então, se Deus está alegre, estaremos fortes. Se Deus não está alegre, estaremos fracos. Então, esta é a grande realidade e não adianta fugir dela, porque contra fatos não há argumentos. Então, estes são fatos que são importantes e que nós precisamos valorizar. Então, a família é importante. Não, mas a minha família não vale nada. Tem pessoas que dizem isto: minha família não vale nada. Pois é, a tua família não vale nada para outras pessoas, mas para você, tua família vale alguma coisa. Porque nós não podemos esperar que outras pessoas, que pessoas alheias venham valorizar a nossa família. Nós temos que valorizar a família. Muitas vezes tem pessoas até que se associam com outras pessoas para falar mal da própria família. Não pode. Que alguém esteja dizendo ao contrário. Você deve manter-se na firmeza e no grande propósito de que a sua família é de Deus, será abençoada por Deus, já está abençoada por Deus, e nada poderá remover a bênção que Deus já estabeleceu para a sua família. Isso é importante. O que faz com que a nossa família seja abençoada? O próprio Deus. Nós vemos aqui no texto que lemos que Davi cometeu algumas falhas. Quais foram as falhas que Davi cometeu? Primeiro, ele trouxe a arca do Senhor. Quando a arca foi devolvida pelos filisteus, ele trouxe a arca de Deus de forma inapropriada. Ou seja, ele conduziu a arca de uma forma totalmente diferente daquilo que Deus havia pré-estabelecido. A arca, conforme vocês viram aqui, estava sendo conduzida sobre bois. Pegaram a arca, amarraram nos bois e colocaram os bois para conduzirem a arca. E quando Deus estabeleceu a construção da arca, Deus não disse que a arca deveria ser carregada por bois. Deus disse que a arca deveria ser carregada por sacerdotes.
sacerdotes, ou seja, sobre os ombros dos sacerdotes. Então, eram pessoas que deveriam conduzir a arca, porque a arca simboliza a presença de Deus, e a presença de Deus deveria estar sobre homens e não sobre animais. Vocês estão entendendo? Então vejam que existem alguns erros que cometemos que trazem consequências, e muitas vezes quem sofrerá esta consequência? Outras pessoas. Existem erros que nós cometemos e as consequências não vêm logo diretamente para nós. As consequências vão para outras pessoas, pessoas inocentes, pessoas que não sabem de nada. Mas nós sabemos que muitas vezes certas coisas acontecem também porque Deus está fazendo uma cobrança. Deus está fazendo uma cobrança de determinadas pessoas. Muitas vezes Deus quer despertar as pessoas, e quando Deus quer despertar determinadas pessoas, Ele permite que determinadas situações aconteçam para que essas pessoas acordem. Então, na proporção que as pessoas vão acordando, elas vão descobrindo determinados erros que cometeram, e Deus não está aqui para fazer um julgamento de forma destrutiva sobre a vida das pessoas, mas a intenção de Deus é despertar cada um para o arrependimento. Então observem que qual foi o erro de Davi? Na sua pressa, na sua euforia, ele estava assim eufórico, queria logo trazer a presença da arca. Deus havia pesado a mão sobre os filisteus, porque eles saquearam, eles roubaram a arca, mas eles não estavam preparados para receber a arca. A arca de Deus é a presença de Deus, e a presença de Deus tem um lugar certo para estar, tem as pessoas certas para levar essa presença. Então é isso que as pessoas precisam entender. Muitas vezes as pessoas querem a presença de Deus de qualquer forma, e não terão. E se alguém tentar levar esta presença de qualquer forma, sofrerão determinadas consequências. Então observem que Davi falhou em que ele deveria ter prestado atenção que a arca não deveria ser carregada de qualquer forma. Mas a arca foi levada sobre bois, e Deus ficou aborrecido com isto. Agora observem só, Davi era um homem que tinha uma comunhão extrema com Deus, era muito extrema, era extravagante a comunhão de Davi com Deus, mas ele não prestou atenção que a arca estava sendo conduzida sobre animais. Quando chegou em determinado lugar, os bois começaram a pender de um lado para o outro. A Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar, e quando um boi tropeça, a coisa é... Então a arca pendeu como que ia cair, e Uzá fez o quê? Ele foi lá tentar segurar a arca, e ele não era a pessoa habilitada para segurar a arca, porque a arca tinha que ser conduzida sobre o ombro de sacerdotes. Quem era Uzá? Uzá não era sacerdote, então ele não estava habilitado para segurar a arca. Primeiro erro de Uzá. O primeiro erro de Uzá foi que ele, quando viu os bois tropeçarem, pensaram: a arca vai cair. A arca é a presença de Deus, e a presença de Deus não cai. Eu posso tropeçar, você pode tropeçar, nós podemos tropeçar, mas a arca de Deus, a presença dele não cai. Eu posso até cair, mas a presença de Deus não cai. Eu posso até perecer, mas a presença de Deus não perece. Então, o primeiro erro grave de Uzá foi tentar segurar a arca de Deus. Amém, gente? Primeiro ele pensou: a arca vai cair, a arca vai cair. A presença de Deus não cai. Nada faz a presença de Deus tombar. Então foi o primeiro erro de Uzá. E o segundo erro, tentar segurar. E quando ele segurou na arca, a ira de Deus se acendeu e ele foi fendido, morreu no mesmo lugar. Aí Davi se revoltou, Davi ficou triste, ficou aborrecido, contristado, porque o primeiro erro dele, a arca não deveria ser carregada por animais. Eu estou enfatizando para que vocês prestem bem atenção. A arca não deveria ser carregada, ser levada, ser conduzida por animais, deveria ser conduzida por sacerdotes.
Segundo erro de Davi. Quando Davi viu aquilo, ele ficou com medo. Ele ficou com medo da arca. Quando nós vemos determinadas coisas ou situações acontecendo, nós acabamos sentindo medo da presença de Deus. Sentir medo da arca, gente, é sentir medo da presença de Deus. Nós não podemos sentir medo da presença de Deus. Você pode observar que no livro de Gênesis, quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, eles ficaram com medo de Deus. A pior coisa que pode acontecer é alguém ter medo de Deus. Você não pode ter medo de Deus. Você tem que ter temor a Deus, respeito a Deus, mas você não pode ter medo de Deus. Com Deus, quando você falha, você cai de joelho, se humilha, se arrepende, chora nos pés dele. Ele é Deus de misericórdia, compaixão. Ele é Deus de infinito amor. Ele está pronto para perdoar você. Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã que você está ressentido, seu coração abatido. Você estava até mesmo sem querer vir ao culto, porque você se acha indigno de estar na igreja, por causa de alguma fraqueza que acabou vencendo você. Mas eu quero te dizer, Deus está aqui com um olhar de amor, compaixão e misericórdia sobre si para te abençoar e para te dar a vitória. Mas Davi ficou com medo. Olha que erro grave ele cometeu. Como ele ficou com medo. Segundo erro. Terceiro erro de Davi. Qual foi o terceiro erro de Davi? Ele pegou a arca e disse: não vou levar mais a arca para a minha casa. Olha só. Quantas pessoas que não querem levar a presença de Jesus consigo para a sua casa? Muita gente não está levando a presença. Aí Davi ficou com medo de levar a presença, a arca. Não levarei mais a arca para a minha casa. Faz o seguinte, pega essa arca e manda para a casa de Obed-edom. Aí enviou a arca para a casa de Obed-edom. Segundo a história, Obed-edom era um levita. Obed-edom era um levita. Obed-edom estava na presença de Deus. Obed-edom, quando soube que a arca estava indo para a sua casa, ele se alegrou. A arca está vindo para a minha casa. Olha que coisa linda. O que isto quer dizer? Isso quer dizer, Obed-edom entendeu o valor da arca, porque a arca expressava a real, poderosa e total presença de Deus. Era isto que a arca simbolizava. Então Obed-edom disse: a arca está vindo para minha casa. Me avisaram que o rei mandou trazer a arca para minha casa. Obed-edom era levita, certamente louvou a Deus por esta ação maravilhosa. Enquanto Davi estava com medo da arca, estava com medo da mão de Deus pesar sobre ele por causa da arca, Obed-edom estava dizendo: seja bem-vindo à minha casa, a presença do Senhor. Aleluia. E lá vem a arca para a casa de Obed-edom. E quando a arca chegou, a Bíblia diz que 3 meses. Por isto que eu disse a vocês, enfatizem, digam 3 meses. 3 meses. Mais forte, 3 meses. 3 meses. Fala mais uma vez, mais forte, 3 meses. A Bíblia diz que em um período de 3 meses, Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Quando você valoriza a presença de Deus na sua casa, Deus abençoa toda a sua família. Não há como Deus abençoar somente a mim. Não há como Deus abençoar somente você. Quando Deus manda sobre você, vai sobre toda a sua família. Não tem como uma tribulação atingir somente você. Quando vem uma tribulação, atinge você, atinge a casa toda. Mas quando a bênção vem, quando Deus manda uma bênção, porque não tem como a bênção vir sobre você e não alcançar a sua família. Acredite nisto. Obed-edom está lá 3 meses e Deus vai abençoando. Lá vai Deus abençoando. E Obed-edom está fazendo festa porque Deus está abençoando. Por que Deus não estava abençoando? Porque a presença dele significativamente através da arca
estava na casa dele. Leve a presença de Deus para a sua casa hoje. Por favor, leve a presença de Jesus consigo hoje. Diga: Jesus, venha para minha casa, entre na minha casa, fique na minha casa. E não aceite ninguém tirá-lo de lá. Agora, 3 meses, Deus abençoando Obed-edom. Davi ouviu falar que Deus estava abençoando toda a casa de Obed-edom. Olha só. Quando Davi ouviu falar que Deus estava abençoando Obed-edom por causa da família, por causa da arca, Davi mandou buscar a arca. Vai lá, pega a arca, vai buscar a arca, porque Deus abençoou a casa de Obed-edom. Vai buscar a arca, traz essa arca. Eu quero a arca da minha casa, eu quero a arca da minha casa. E você quer a arca na sua casa? Eu quero a minha família abençoada. Então eu preciso de quê? Eu preciso da presença de Deus na minha casa. Como é que eu trago esta presença para a minha casa? Eu trago esta presença para a minha casa quando eu oro dentro da minha casa. Quando eu oro no meu lar, eu trago esta presença para a minha casa. Quando eu leio a Bíblia dentro do meu lar, eu trago esta presença para a minha casa. Quando eu jejuo dentro do meu lar, eu trago esta presença para a minha casa. Quando eu começo a fazer uso daquilo que Deus tem colocado no meu coração, dentro do meu lar, eu trago esta presença para a minha casa. Quando eu almoço com a minha família, quando eu almoço na minha casa, à mesa, dentro do meu lar, eu trago a presença de Deus para a minha casa. Quantas pessoas que hoje não têm mais prazer de almoçar em casa? Quantas pessoas que não têm prazer de jantar em casa? Quantas pessoas que não têm prazer de estar com a família? Quantas pessoas que preferem estar nos restaurantes, no shopping? Nada contra os restaurantes. Pode ter o dono do restaurante aqui e ficar contra mim, porque eu estou falando que as pessoas não devem ficar o tempo todo em restaurante. Tem que ter um dia para você se assentar na mesa com sua família, orar na sua casa, segurar a mão dos seus filhos, dizer: vamos convidar Jesus para almoçar conosco hoje aqui. A oração em família é muito importante. Tem pessoas que só oram quando estão na igreja, e muito mal, porque tem uns que chegam, sentam, nem orar não ora. Existem diversas formas de nós trazermos a arca para a nossa casa. É muito importante. Observe que Davi precisou ver Deus abençoar uma outra pessoa, abençoar Obed-edom, para que ele tivesse convicção de que a presença de Deus, a arca de Deus, traria bênçãos. Então não espere que as bênçãos cheguem a outras pessoas para você crer que a bênção pode acontecer consigo. É importante que você acredite, independente do que Deus esteja fazendo na vida de outras pessoas. É importante que você tenha a sua própria crença, a sua própria fé, a sua própria confiança de que Deus abençoará a sua vida e a sua família. Acredite nisto. E quem sabe tem alguém aqui que você está vivendo os piores momentos da sua vida em relação ao que está acontecendo dentro da sua casa. Filhos, pessoas que têm filhos rebeldes, filhos viciados, filhos violentos. Não perca a esperança. Não perca a esperança. A minha mãe não perdeu a esperança. Ela ficou orando, até que Deus fez uma obra na minha vida. Então eu acredito, gente, eu falo, eu não vou parar de falar, eu vou continuar falando. Não tem nada que você não possa alcançar quando você coloca o seu joelho no chão e entra no propósito de oração. Gente, na oração qualquer coisa é possível. Acredite na transformação da sua casa. Acredite na transformação do seu casamento. Acredite na transformação da sua vida sentimental, da sua vida espiritual. Acredite na transformação dos seus filhos. Acredite na transformação do seu marido, da sua esposa, não sei, do seu filho, do seu neto. Acredite. Acredite que Deus está movendo hoje, Deus está movendo dentro da sua casa. Acredite que a mão de Deus já está estendida sobre a sua família para fazer uma transformação que fará até os vizinhos gritarem dando glória a Deus. Agora, é muito importante nós termos a consciência de que
A forma como nós conduzimos as coisas é que faz Deus agir no nosso favor de determinadas formas. Por exemplo, os filisteus, eles estavam na peleja contra Israel. Já haviam caído por terra, derrotados, mortos, 4.000 soldados israelitas. O povo de Israel chorou, voltaram para o acampamento pensando: por que o Senhor nos deixou ser derrotados pelos filisteus? Os anciãos pararam, analisaram e disseram assim: manda buscar a arca. Aí mandaram buscar a arca. Quem estava responsável de guardar e cuidar da arca era Eli. E o que foi que aconteceu? Eli já estava fora da presença de Deus há muito tempo. E o que foi que aconteceu? Os filhos dele, nós vemos que Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes na casa de Deus, mesmo estando vivendo uma vida de forma inadequada, vivendo uma vida irregular na presença de Deus, e exerciam a si mesmo o sacerdócio na casa do Senhor. Eli não teve visão, como eram seus filhos, e deixou que os filhos vivessem da forma que estavam. Resultado: quando levaram a arca de Deus para a batalha, sem o consentimento de Deus. Gente, nós precisamos aprender a nos conduzir na presença de Deus, para que nossas orações não fiquem a vaguear, para que nossas orações não fiquem sem resposta, para que nossos sacrifícios não sejam traduzidos como sacrifícios de tolos. Senão você fica o tempo ali, vai ficar orando, vai ficar jejuando, e não terá resultado do seu sacrifício, da sua oração. Eli deixou que a arca fosse conduzida até o campo de batalha. Mas, se você observar, a Bíblia não fala, a Bíblia não mostra Deus usando o profeta Samuel ou qualquer outro, dizendo assim: peguem a minha arca e levem para o meio do acampamento. Deus não falou. Os anciãos que tomaram a decisão mandaram aviso para Eli, e Eli, como sacerdote, como sumo sacerdote, ele era uma autoridade. Toda vez que você encontra na Bíblia, ou ouve alguém pregando falar sumo sacerdote, se trata de uma pessoa que tem uma autoridade religiosa muito grande. Então, ele era a pessoa responsável pela arca. Para tirar a arca dali, tinha que ser o próprio Deus falando com ele. Não, ele ouviu os anciãos, pegaram a arca, ele liberou a arca, pegaram a arca, levaram para o campo da batalha. O que foi que aconteceu? Quando os soldados, quando o povo que estava na peleja viram a arca chegar, a Bíblia diz que eles jubilaram. Eles pularam, eles clamaram de tal forma que a terra estremeceu. E os filisteus, quando ouviram aquele clamor dos filhos de Israel, ficaram com muito medo. Porque disseram: estão dizendo que esse clamor deles é porque a presença de Deus, a arca do Deus deles está no arraial. Esse Deus é aquele Deus que derrotou os egípcios. Esse Deus que eles estão clamando aí, jubilando agora, é o Deus que abriu o mar vermelho. Esse Deus que eles estão jubilando aí agora, é o Deus que ninguém resiste a Ele. Agora observe. A arca simbolizava a presença de Deus. Não é isto? Mas a arca era apenas um objeto. Por que a arca era apenas um objeto? Contudo, no aspecto espiritual tinha um simbolismo espiritual. Por que Deus mandou fazer a arca? E levasse a arca. E toda vez que chegava a arca, todo mundo jubilava. Sabe por quê? Porque o povo de Israel tinha uma tendência idólatra. Dependiam de ver alguma coisa para crer. Sabe o que é isto? Isto é ceticismo. Pessoas céticas só acreditam no que veem. Então, como Deus tentou de todo jeito ensinar a eles, e eles tinham uma tendência de idolatria, queriam um boi, queriam um bezerro, queriam alguma coisa, como as outras nações, Deus disse: faz a arca.
Primeiro nós vemos que Deus, inclusive, chegou a orientar Moisés antes da arca. Orientou a Moisés para fazer uma serpente de bronze. Quando Deus levantou e usou as serpentes para morder, para picar eles no deserto e começaram a morrer com o veneno da serpente, Deus agora diz: Moisés, faz uma serpente de bronze. Isso tudo Deus fez porque para ensinar eles a confiar na palavra. Precisamos aprender a confiar no que a palavra de Deus está dizendo. Então Deus sabia que eles tinham uma tendência idólatra, eles queriam alguma coisa para ver, para acreditar. Eles não conseguiam acreditar em Deus assim como vocês estão acreditando aqui, ó. Vocês estão acreditando simplesmente através da pregação da palavra. Vocês vieram para ouvir Deus falar através da palavra. Eles não eram assim. Aí Deus levante uma serpente de metal e diga a eles: qualquer um que for picado, mordido pela serpente, olhando para essa serpente de metal, não morrerá. Aconteceu. Então Deus queria mostrar para eles: uma serpente de metal tem poder para curar alguém? Tem poder para curar alguém, gente? Levanta-se aqui uma estátua de metal, tem poder para curar alguém? Mas Deus havia dito: quem olhar para a serpente não morrerá picado por ela. Quem olhar para essa serpente de metal não morrerá pelo veneno da serpente que o picou. Então Deus estava querendo ensinar eles o que? Confiar no que Ele fala. Aprenda a confiar no que Deus está falando. Aprenda a confiar no que Deus está falando. Agora observe. Vai a arca. Quando a arca chegou no arraial, eles jubilaram por causa da arca, porque eles estavam vendo o objeto arca. Deus havia dito: minha presença está na arca. Aonde essa arca chegar, a minha presença estará. Mas o que fazia diferença não era o objeto arca. O que faz a diferença é o que Deus fala. Deus disse: a minha presença está na arca. Se Deus está dizendo: a minha presença está aqui nessa igreja nesta manhã, não importa o que você está vendo aqui agora, o importante é que Deus está dizendo: a minha presença está aqui nesta igreja. E quando você acredita no que Deus está falando, os milagres começam a acontecer na sua vida. Começa a receber milagre hoje aqui, porque a presença de Deus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Observe. Quando viram a arca, jubilaram, estremeceram, gritaram. Eles estavam vendo a arca, mas não conseguiam ver o poder da palavra de Deus, do que Deus ensinava. Os filisteus não tinham nada a ver, eram apenas inimigo do povo de Deus, mas sabiam e reconheciam que o poder de Deus e a presença de Deus é tremenda. Quando eles ouviram jubilando, os israelitas gritando e jubilando de alegria, alguém foi lá para dar uma espionada e disse que a tal da arca chegou. Os filisteus temeram. Temeram. E sabe o que aconteceu? Mas alguém, diz a Bíblia, que alguém chegou para os filisteus e disse assim: sede homens, rapaz, sede homens corajosos e lutai. Olha só, olhem só. O inimigo filisteu chegou para os soldados dele, todos desmaiados de medo. Falou, alguém falou, a Bíblia não diz quem. Alguém falou, deve ter sido um líder deles: sede homens, sede corajosos, lutai e vocês vencerão vossos inimigos. Os caras cobraram ânimo, os filisteus se animaram, partiram para cima. E mesmo o povo de Israel, estando com a arca no meio deles, perderam a peleja como nunca perderam antes. Sabe por quê? Porque eles estavam acreditando no objeto arca, mas não estavam acreditando no poderoso Deus. Tem pessoas que onde vão carregam a Bíblia,
Chega em casa, coloca a Bíblia debaixo do travesseiro, coloca a Bíblia ao lado dele na cama, coloca a Bíblia debaixo da cama, coloca a Bíblia no birô do escritório onde ele trabalha. A Bíblia está ali, em cima da mesa, mas não está no coração dele. A Bíblia está na mão, ele carrega para lá, para cá, sobe e desce com a Bíblia. Essa Bíblia está na mão, mas não está no coração. A arca estava ali, mas o Deus da arca não estava no coração deles. A presença do Deus Altíssimo através da arca estava ali. A arca estava lá no meio, mas o Deus poderoso da arca não estava no coração deles. Então o que importa não é o que você carrega na mão, o que importa é o que você leva no seu coração. O que importa não é o que você está conduzindo com a sua mão. O que importa é o que está no seu coração. O Deus tremendo de Israel está dentro de você. O Deus tremendo de Israel está no teu coração. Não importa se você tem Bíblia na mão ou não. O que importa é o Deus de Israel está no teu coração. Aleluia. Josué substituiu Moisés, grande líder. Quando Josué já estava cansado, entregando o cajado, ele reuniu todo mundo e disse assim: olha, vocês têm dúvidas de qual é o Deus que vocês irão servir? Vocês aqui sabem. Se quiser servir ao Senhor, nosso Deus, vocês vão servir. Se vocês querem seguir segundo os deuses das outras nações, vocês vão. Agora tem um detalhe: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Você pode dizer isto? Você tem fé de dizer isto? Então levante a sua mão e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer, meus filhos não têm outra opção, meus netos não têm outra opção, a minha esposa não tem outra opção, o seu marido não tem outra opção, toda a sua casa, ninguém tem outra opção. A opção é dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos servirão ao Senhor. Os meus netos servirão ao Senhor. A minha esposa servirá ao Senhor. O teu esposo servirá ao Senhor. Profetize isto com muita fé, com muita propriedade. Serviremos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Diga glória a Deus. Levante a mão e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palmas para Jesus, aleluia. Observe. Observe, eu estou encerrando, tá? Diga glória a Deus, diga. É que Deus trouxe mais uma aqui para eu falar para vocês, fechando. Paulo e Silas. Paulo e Silas. Atos 16. Paulo e Silas estavam na prisão. Não foi assim? Todo mundo conhece esta, não é? Paulo e Silas estavam na prisão. Por volta da meia-noite eles faziam o quê? Cantavam e oravam. Diga bem forte. Eles cantavam e oravam. Então eles faziam o quê? Louvavam e oravam. Vamos lá. Louvavam. O que foi que aconteceu?
eles utilizaram duas ferramentas poderosas: louvor e oração. Alguém diga louvor e oração. Você louva dentro da sua casa? Você louva dentro da sua casa? Você ora dentro da sua casa? Eles louvavam e oravam. E o que foi que aconteceu? Um terremoto. Um terremoto. Um terremoto para quebrar as cadeias. E o que foi que aconteceu? As cadeias de todos se soltaram. Quer dizer, por causa deles, até que não tinha nada a ver, foi solto também. Quer dizer, por causa do louvor e da oração de Paulo e Silas, por causa do louvor e da oração de duas pessoas, todos que estavam no presídio onde eles se encontravam foram soltos também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que por causa do seu louvor e da sua oração na sua casa, até os seus vizinhos são beneficiados. O que ocorreu? O que ocorreu é que quando as prisões de todos foram soltas, o guarda, o segurança da cela, viu que estava tudo, todo mundo já havia sido solto, tudo estava turvo, tudo escuro. Ele ficou desesperado, pensando que os presos haviam fugido. E ele pegou a espada para se suicidar. Ele queria se matar. E de repente, quando Paulo viu que o homem estava querendo se matar, Paulo pediu luz. Ele pediu o quê? Luz. Diga assim: Jesus. Levante a mão. Senhor Jesus, traga luz. Traga sempre a tua luz sobre a minha vida. Então, Paulo pediu luz. Alguém traga luz. Aí alguém trouxe uma tocha acesa, iluminou. O soldado viu que todos os presos estavam ali e ninguém havia fugido. Paulo disse: não lhe faça nenhum mal. O homem já estava com a espada apontando para o seu próprio ventre para se matar, porque ele sabia que ele teria um problema muito sério se todos aqueles presos houvessem fugido. Mas quando Paulo falou: não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui, o homem olhou para Paulo, reconheceu que Paulo e Silas eram homens de Deus, viram que aquele terremoto era coisa de Deus, viu que todas aquelas prisões soltas eram obra de Deus. Aquele homem não teve outra alternativa senão dizer assim: o que é que eu tenho que fazer para me salvar? O que é que eu tenho que fazer para me salvar? Paulo levantou a voz e disse: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Em suma, eu encerro esta mensagem: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua família. O diabo está dizendo que vai oprimir, o diabo está dizendo que vai matar, o diabo está dizendo que vai jogar na prisão, na cadeia. Mas Jesus está dizendo: eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou fazer uma grande obra na tua família. Eu entrarei com providência e a tua família será salva. Diga glória a Deus, diga. Aplausos para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Deus é maravilhoso.